Estamos lendo o Evangelho de João, capítulo 9. Mas vamos aqui voltar ao 58. Capítulo 58. Jesus está conversando com os hipócritas fariseus. Ele está no templo de Jerusalém. O templo feito por Salomão. E Jesus é judeu. E Jesus ainda está no Velho Testamento porque ele ainda não morreu. E Paulo diz claramente, só há testamento, o testamento só é válido com a morte do testador. E quando Jesus vai morrer na cruz do Calvário, ele diz, está consumado, acabou a velha aliança, acabou o Velho Testamento. E o véu do templo, que fazia separação entre homem e Deus, e por isso necessitava de sacerdote, agora é rasgado de alto a baixo. E nós ganhamos livre acesso ao trono de Deus pelo sangue de Jesus. Tá certo? Então Jesus está no Velho Testamento, ensinando no templo de Salomão. Não é a primeira vez. O livro de João relata diversas vezes em que Jesus ensinou no templo, em que ele leu o Pentateuco, e as pessoas se maravilhavam dele lendo a Escritura. Mas agora, quando ele diz que ele é o próprio Deus, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Iam fazer com Jesus o que fariam mais à frente, o que fizeram mais à frente, ou o que farão mais à frente com Estevão. Porque Estevão também pregou contra o templo. Mas olha aqui, ó. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se, escondeu-se daqueles homens e saiu do templo. Jesus estava no templo, ocultou-se daqueles homens no templo e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Olha, Jesus se escondeu daqueles homens, isso é muito sério. Você já viu Jesus se esconder de alguém? Jesus é covarde para se esconder de alguém, mas aqueles homens são terríveis, eles são piores do que Satanás, eu canso de falar isso. As pessoas me chamam de herege, dizem que eu estou defendendo Satanás, mas eu não estou defendendo Satanás, eu estou falando a verdade. Jesus se escondeu de Satanás? Não. Mas Jesus se escondeu daqueles homens, então mostra que aqueles homens são piores do que Satanás. E cadê aqueles homens? Caiu um meteoro e exterminou aqueles homens? Não. Jesus pregou, Estevão pregou, Paulo pregou, Pedro pregou, todo mundo pregou, e esses homens converteram todo mundo? Não. Então cadê esses homens? Estão aí do mesmo jeito, ensinando as suas teologias, feitas pelos Illuminati. Estão aí do mesmo jeito. Jesus derrubou o templo. Os judeus que adoram templo estão sem templo. Nós, os filhos de Deus na graça de Cristo, que não precisamos de templo, porque somos o próprio templo. Estamos construindo cada vez mais templos. São 19 mil denominações só no Brasil. E Jesus destruiu o templo. E aqui diz, então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Me mostra aqui quando ele voltou. Eu desafio a me mostrar. Me mostre quando Jesus voltou ao templo. Não, irmão Rubens, domingo eu estava no culto e a presença de Jesus estava lá. Meu amado, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Mas eu pergunto, Jesus voltou ao templo? Claro que não, meu amado. O templo agora é você, meu amado. O templo sou eu, toma posse disso. Esquece templo de pedra. Templocentrismo é uma prática realizada pelos Illuminati há muito tempo atrás para fazer o contrário. Jesus diz, ide por todo mundo, né? Vinde para o templocentrismo. Está errado ir para o templo. Templo é você, como é que cabe um templo dentro do outro? Igreja é você, como é que vai subir as igrejas de pedra no dia do arrebatamento? Que o pessoal fala que vai ser antes da tribulação, mas também eu não vejo respaldo para isso na palavra. Vamos lá, meu amado. Capítulo 9. Olha, eu li com você no capítulo 6, verso 27. Que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus responde, a obra de Deus é essa, que creias naquele que me enviou. Agora vamos ver isso na prática, ó. Capítulo 9, verso 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença.
E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ué, irmão Rubens, não é a obra de Deus? Jesus não falou a obra é esta? Como é que agora é as obras de Deus? Porque Deus faz seu papel na sua obra. Jesus também faz o papel dele na obra de Deus e você também faz o seu papel na obra de Deus. E aí o conjunto disso é as obras de Deus. Vamos ver? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia e noite. Vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e juntou com o lodo os olhos do cego. Aqui nessa passagem de João está escrito: convém que eu faça as obras. Mas na passagem de outro livro do Evangelho, pode estar certo disso, eu não lembro aqui qual livro exatamente, mas quando retrata essa passagem, Jesus diz assim: vem, façamos as obras do Pai. Tá certo? Porque Jesus vai curar e a pessoa, o discípulo, vai crer. Essa é a participação dele na obra, é crer. E outra coisa aqui nesse versículo é a questão que dizem sobre reencarnação. Não tem reencarnação nenhuma aqui. As pessoas dizem: porque seus pais pecaram para que ele nascessem e tal. Não, isso não existe. O pai pecou, o filho vai receber a culpa. A culpa que o filho recebe do pai, às vezes, é num erro genético normal, né? Porque, de repente, a mãe não quer a gravidez, vai e toma um remédio abortivo. Aí, é claro, é lógico, o filho vai nascer doente por causa de um remédio abortivo. Mas não por causa de um pecado espiritual, assim falando, né? Mas reencarnação, com certeza, esquece. A palavra condena a reencarnação de ponta a ponta. A Escritura condena. Então não adianta achar um versículo dizendo que a favorece porque não favorece. Nem por referência, quanto mais por inferência, né? Ou por suposição, ou por vontade de alguém. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é esse aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. Outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu mesmo. Diziam-lhes, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Yoshua. E aqui na Bíblia está Jesus, fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus esse que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me, e agora vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora estivesse enxergando, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora vê? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por que o pai daquele rapaz, que foi curado por Jesus, não confessou Jesus? Porque temia
ser expulso da sinagoga. Amava mais a igreja, o templo, do que a Jesus. Isso não acontece hoje?